aqui é Leonardo Sakamoto, eu estou com vocês para mais um dos nossos encontros semanais em vídeo. Por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do UOL no YouTube, tá ok? Olha, o governo federal desembolsou menos de 30% dos recursos emergenciais que havia prometido para combater o coronavírus. O que parece mais uma prova de incompetência da atual gestão se encaixa perfeitamente no negacionismo sanitário de Jair Bolsonaro e em sua tentativa de se eximir de responsabilidade frente à pandemia. Ou seja, o atraso não parece uma falha, mas parece sabotagem. Reportagem de Fábio Fabrini e Júlio Viziac na Folha de São Paulo de quarta-feira mostra que a auditoria do Tribunal de Contas da União, o TCU, apurou que dos 38,9 bilhões prometidos, apenas 11,4 foram pagos até 25 de junho. Naquele momento, a contagem de mortos estava em 55 mil. Nesta terça-feira, ultrapassou 81 mil, tendo registrado em 24 horas 1.346 mortes. O combate ao coronavírus nunca foi prioridade de Jair Bolsonaro, como bem sabemos. A preservação do seu mandato, sim. Ele avaliou que seu governo se tornaria um pato manco antecipado com dificuldades de reeleição diante de uma economia deprimida. Então, desde o início da crise da Covid-19, o presidente tem se esforçado em minimizar os efeitos da doença e empurrar os trabalhadores para a rua. Para ele, mais importante que ter um governo capaz de dar uma resposta satisfatória ao problema são suas lives para fazer propaganda da cloroquina, um remédio perigoso e sem eficácia comprovada, bem como foram os pronunciamentos nacionais em rádio e TV, em que exortou todos a ignorarem a doença e irem para o sacrifício em seu nome. Bolsonaro vem sabotando o combate ao coronavírus de uma maneira geral. Inicialmente, seu governo propôs apenas R$ 200 como auxílio emergencial e só graças à ação do Congresso Nacional que isso foi corrigido. A política que apresentou para salvar pequenas e microempresas foi risível, tanto é que boa parte delas está quebrando sem acesso a recursos. Atazanou até defenestrar Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, fomentou a substituição de quadros técnicos do Ministério da Saúde por militares quando a curva de mortos estava ascendendo. A incapacidade em desembolsar recursos no momento em que pessoas morrem é apenas outra forma de sabotagem, ainda que o governo tenha todas as justificativas na ponta da língua ou diga que isso não foi intencional. Bolsonaro disse numa live na última quinta-feira: eu podia ficar quieto, afinal de contas o Supremo Tribunal Federal disse que quem decide tudo nessa área são estados e municípios e ponto final. Em outro momento disse ele que cabia apenas ao governo federal desembolsar recursos, mas nem isso ele vem fazendo bem. Tem sido parte de sua estratégia jogar a culpa pelas crises sanitária e econômica em governadores e prefeitos. Para tanto, distorce uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, na verdade, afirmou que estados e municípios também podem decidir sobre as atividades econômicas que abrem e fecham em uma quarentena. Quem tirou o corpo fora foi o próprio Jair Messias, por livre e espontânea vontade, que se negou a articular estados e municípios em um grande plano nacional de enfrentamento à Covid, logo que a doença aportou por aqui. Isso aumentou o caos, porque cada unidade da federação acabou agindo por conta própria, o que deve retardar o retorno à normalidade e o que significa aumento no número de mortes e no número de desempregados. Sim, a ação de Jair de postergar o fim da doença acabou contribuindo com o aumento do desemprego. A impressão é que, como ele menospreza a pandemia e está mais preocupado com a continuidade de seu mandato, não fará esforços para garantir recursos para algo que ele vê como responsabilidade de terceiros. Submete dessa maneira a sobrevivência dos brasileiros a seus interesses pessoais. Países como a Alemanha tomaram medidas duras de contenção à doença e agora estão retomando as atividades econômicas. Estão, não vou dizer que retomando a normalidade, que isso vai demorar, mas estão voltando à atividade, estão crescendo economicamente. A inação de Bolsonaro nos congelou em um patamar alto de mortes, mais de 1.000 por dia, sem perspectivas para sairmos do buraco. O vírus mata, mas a incompetência de gestores públicos transforma a morte em tentativa de genocídio. Também disse ele: não podemos continuar sufocando a economia. Dá para entender que a falta de salário, a falta de emprego mata e mata mais que o próprio vírus? Será que está difícil? Será que estou errando ao falar isso daí? Eu tenho que ter mais responsabilidade? Sim. O presidente da República teria que ter mais responsabilidade, mas
quanto a isso, não temos muita esperança. Qual